Oi, gente, tudo bem? Venho trazendo a nossa próxima videoaula, que é sobre o capítulo 6, que vamos falar sobre os hebreus, tá bom? Como vocês podem reparar agora, eu fiz uma coisa um pouco diferente. Geralmente, quando eu dou os resumos para vocês, eu dou aquele resumo no texto corrido, né? Como se fosse um documento do Word, né? Dessa vez eu quis fazer algo diferente. Ainda não vai ficar assim até o fim do ano, tá? Eu estou tentando aprender algumas coisas novas, deixar uma forma mais legal. Então, esse resumo eu fiz nesse estilo aqui, tá bom? Deixa eu ver se consigo aqui, ó. Tá bom? Eu dei uma mudada aí para a gente conseguir deixar mais resumido e deixar mais bonito também, né? Para não ficar aquela coisa feia, preto e branco de sempre. Tá? Então, esse primeiro ficou assim, mas os próximos eu tentarei colocar umas imagens, tentarei resumir um pouco mais, tá? Para que vocês também não tenham que ficar copiando tanto e tanto e tanto. Vocês já devem estar bem cansados devido a essa nossa situação, tá bom? Então, vou ajudar vocês nesse sentido aí, tá? Então, vamos lá. A gente segue mais ou menos essa ordem aqui, daqui para cá, depois religião, aí vem para cá, para cá, para cá, para cá, tá? Eu vou seguindo com vocês aí. Então vamos lá. Como vocês podem ver, aqui em cima está Hebreus, que é o povo que a gente vai trabalhar agora, tá? Aqui a gente tem eu, né, professor Vinícius Crespo, e um desenhozinho que eu fiz há alguns anos atrás. Como vocês podem ver, meu cabelo não está mais assim, né? Devido a essa pandemia, meu cabelo já está gigante. Vocês não conseguem ver muito bem porque eu tô com gel. Mas se tirar o gel, meu cabelo faz puf. Tá bem grande mesmo. Então vamos lá. Sobre os hebreus. Onde eles vão estar localizados, né? Eles vivem ali entre o Egito Antigo, do continente africano, e a Mesopotâmia, ali naquela região do Crescente Fértil. É que eu não estou com o mapa aqui agora, mas se vocês forem pegar o mapa, vocês vão ver que a gente tem, deixa eu ver se aparece, a gente tem aqui a África, nesse canto aqui a gente tem o Egito Antigo descendo, e essa área aqui é o Oriente Médio com a Mesopotâmia aqui. Quando você segue o litoral africano até o Oriente Médio, a gente passa ali numa regiãozinha, e é nessa regiãozinha que vai ter um rio também, que é o Rio Jordão, e é ali em que os hebreus vão viver durante boa parte de sua história, tá? Na verdade, eles surgem, né? Uma região mais próxima do sul da Mesopotâmia, só que aí, durante boa parte da história deles, eles vão habitar essa região que eu falei para vocês de agora, no litoral ali, tá? Vão estar próximos, inclusive, dos próximos povos que a gente vai estudar, no caso, os fenícios, tá bom? Então, eles vão estar naquela região, nas margens do Rio Jordão. São povos nômades e seminômades, depende do momento da história que a gente estiver analisando eles. E, a partir de um momento em que eles formarem um Estado, um governo, eles serão povos sedentários, tá? Sobre as fontes históricas que a gente utiliza para aprender sobre os hebreus. É uma muito conhecida por judeus e cristãos, até mesmo muçulmanos, por qualquer pessoa que não seja religiosa, deve ter ouvido falar, né? Que é o Antigo Testamento. No caso, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que a gente pode chamar de Pentateuco, os 5 primeiros livros, né? Esses livros, eu não lembro agora quais são os nomes deles, né? Mas para quem for da igreja, deve saber. Eles vão focar muito sobre a história dos hebreus. Então vai falar desde o início lá com Abraão, vai falar do Moisés, dos reinos de Davi e Salomão. Muita coisa que a gente vai trabalhar aqui nessa videoaula, inclusive. E quando que eles passam a se organizar? Quando eles passam a se entender enquanto um povo de uma mesma cultura? Por volta de 2000 anos antes de Cristo, tá bom? E, além disso, como muitos povos da antiguidade, eles terão a base comercial, a base produtiva na agricultura. Quando a gente chegar nos reinados de Davi e principalmente de Salomão, a gente vai ver que os hebreus estão desenvolvendo um comércio bem forte nesse momento da sua história, tá? Sobre aqui desse lado aqui agora, a religião hebraica.
Eles são um povo de origem semita. E isso vai ser extremamente importante quando a gente falar do momento deles no Egito Antigo, tá? O que significa dizer que eles são semitas? Que eles são descendentes de Sem, que é um dos filhos de Noé, tá? Quanto a quanto ao sistema religioso que eles acreditam, os hebreus, lá bem no comecinho, eles são povos com influência politeísta, tá? Então eles estão vivendo ali entre a Mesopotâmia e o Egito, então eles já acabam sofrendo esse contato, essa influência daquelas várias divindades que eram adoradas. Não que eram os mesmos deuses, tá? Mas eles já eram povos que acreditavam em vários deuses diferentes. Contudo, quando eles passam a se organizar, por volta de 2000 anos antes de Cristo, como eu coloquei aqui, eles passam a se transformarem em um povo monoteísta, principalmente quando eles chegam no Egito Antigo, tá bom? E vai ser um monoteísmo muito especial, que esse monoteísmo deles, essa crença em um Deus, vai gerar uma coisinha chamada de monoteísmo ético. Basicamente é a mesma coisa do que o monoteísmo tradicional. Eles já acreditam em um Deus supremo, criador de tudo. Só que o ético significa que eles têm toda uma forma de se portar, toda uma moral, toda uma ética que eles possuem que vem da religião. Como assim? Lembram dos 10 mandamentos? Então, esses 10 mandamentos seriam regras que todo hebreu deveria seguir. Então, é uma forma de eles se portarem dentro da sociedade que eles vivem. São regras sociais, regras morais. E essas regras vêm do monoteísmo na crença do Deus que eles possuem, tá? Lembrando que são os hebreus que vão gerar os judeus que a gente vai falar mais para frente nessa aula. E depois os cristãos e depois de alguns séculos vão influenciar até mesmo o islamismo, tá bom? Fora de outras religiões que são geradas entre um grupo e outro, né? Entre cristãos e muçulmanos e por aí vai. Muçulmanos seriam grupos, né? Não seriam nem religiões em si, seriam grupos dentro da religião. Mas voltando, eles são um povo messiânico, ou seja, eles já acreditam que um Messias apareceria para levar eles em busca da salvação e tudo mais. Lembrando que esse povo messiânico, esse ético aqui, é a partir do momento que eles se transformam em um povo monoteísta, tá bom? Essa fase do politeísmo ela é bem curtinha quando a gente compara com toda a história dos hebreus. Então, a partir de agora, eu vou me referir a eles como um povo monoteísta, que é o foco da nossa aula de hoje, tá? Então, quando a gente fala que eles são um povo messiânico, a gente quer dizer que eles já acreditam que um Messias vai chegar para liderar a sociedade em busca da salvação e tudo mais. E temos algumas pessoas importantes aí na história dos hebreus que a gente vai falar hoje, como Abraão, Moisés, Davi e Salomão. Existem muitas outras também, como Sansão e por aí vai. Só que eu vou focar nesses 4 personagens, que eles são mais importantes para a gente no momento, e a gente vai voltar a falar deles conforme a gente for avançando nas nossas aulas, já até o ano que vem, tá bom? Então vamos lá. Esse é o combo da religião hebraica. Também tem influência do Antigo Testamento e tudo mais, mas como estaria mais de características gerais, eu coloquei aqui. Mas também pode colocar aqui dentro de religião, tá? Uma coisa ela entra em quadrinho e outra, estão sempre muito ligados. Agora vamos para cá, ó, sociedade hebraica. Que características a gente tem nessa sociedade dos hebreus ao longo da sua história? Podemos falar de 3 características principais. Aqui tem 2 e a terceira seria a pirâmide social, tá bom? A primeira característica é uma sociedade patriarcal. O que eu quero dizer com isso? Que apenas os homens, durante a história de vida dos hebreus, possuíam direitos políticos. Claro, teremos mulheres que serão importantes em alguns momentos da história. Como, se eu não me engano, existe até uma rainha que vai governar, não sei se é o rei de Israel ou de Judá, eu não lembro agora. Mas eu li brevemente sobre ela. Mas é um exemplo de uma mulher importante na sociedade. Mas 98% da sociedade hebraica
é uma sociedade patriarcal. Foi uma sociedade patriarcal, em que os homens têm direitos políticos e as mulheres eram vistas como seres inferiores e se transformavam em uma propriedade do marido ao casarem. Então elas estavam em segundo plano, em segundo lugar. A sua vida era agradar o marido, tomar conta da casa, cuidar da criação dos filhos. Tá? Essa visão bem machista, bem tradicional sobre a mulher que a gente conhece bem. Detalhe, essa sociedade patriarcal a gente vai falar muito ainda em Grécia, em Roma e por aí vai. Então é algo que infelizmente a gente não vai deixar de falar. Além disso, é uma sociedade em que existe a escravidão. Mas da mesma maneira que a gente já falou no Egito Antigo e na Mesopotâmia, essa escravidão ela não tem como motivo a cor da pele, não tem como motivo a etnia. O que eu quero dizer com isso? Existem duas maneiras de uma pessoa se transformar em escrava. A primeira maneira é mais presente entre os próprios hebreus, que é uma escravidão através de dívidas, ou do nascimento, se a pessoa é filha de escravos, ou se aquele hebreu tivesse cometido um crime, e a punição dele seria ser transformado em escravo. O outro tipo de escravidão geralmente era destinado aos estrangeiros que entravam em guerras contra os hebreus. E é uma escravidão através da guerra. Então, os hebreus entraram em guerra contra o povo e acabaram vencendo, e os guerreiros derrotados se transformavam em escravos. Tá? E eu volto a bater nessa tecla. Os escravos na Idade Antiga quase sempre possuíam algum tipo de direito. Não todos os direitos da sociedade, mas possuíam alguns. No caso dos hebreus, os seus escravos possuíam o direito de moradia, possuíam o direito de casar. E, mais para frente, quando a gente chegar no judaísmo, quando o escravo decidir se converter ao judaísmo, ele pode ser até liberto, para você ver como é uma escravidão diferente da que a gente está habituado. E essa a gente fecha esse quadrinho. Agora, sobre a pirâmide social hebraica, como outras pirâmides que a gente já viu, é uma sociedade rígida. Dificilmente um grupo social sai do topo para a base ou da base para o topo. Então, a gente tem essa pirâmidezinha aí. No topo da sociedade teremos reis, juízes ou patriarcas, dependendo do momento da história dos hebreus que a gente for falar. Abaixo teremos sacerdotes, chefes militares, grandes proprietários de terra também. Eu não coloquei aqui por falta de espaço. Abaixo aqui, nesse amarelo que está meio difícil de entender, temos comerciantes e administradores. Esses administradores seriam funcionários públicos, pessoas que vão ajudar a administrar o território do rei. Tá? Abaixo temos os camponeses, pastores também, que criam gado, camponeses que cuidam da terra. E na base da sociedade, como a gente já viu em outros lugares, temos os escravos, tá bom? E assim a gente fecha essa pirâmide social. Agora, vamos esquecer isso aqui por um momento, esse meio, e vamos para cá. História do povo hebreu. A gente vai dividir a história do povo hebreu em algumas partes, tá bom? O livro ele faz um pouquinho de confusão em alguns momentos. Então eu decidi definir essas datas aí, lembrando que como é a história antiga, essas datas são aproximadas, tá? Então é mais ou menos 2000 anos, mais ou menos 1750, tá bom? Porque em alguns casos a gente tem certeza da data. Em outros casos, como aqui no Êxodo Hebreu, a gente trabalha com uma aproximação. E essa aproximação, quando a gente vai pesquisar na internet, acaba fazendo muita confusão, porque fica tudo muito misturado. Então, eu achei melhor definir aqui para vocês, tá? História do povo hebreu. Como eu falei para vocês no início, eles passam a se organizar, passam a conviver enquanto um povo único, por volta de 2000 anos antes de Cristo. E é o momento do período dos patriarcas, em que os patriarcas são as lideranças do povo hebreu. Haviam 12 tribos dos hebreus, e essas tribos, cada uma delas tinha uma liderança do patriarca, tá bom? E quando que esse período aí dos patriarcas ele muda? Quando Abraão, um dos primeiros profetas do monoteísmo, do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, tanto que essas religiões são chamadas religiões monoteístas abraâmicas,
porque elas nascem a partir de Abraão. Abraão vai liderar os hebreus para Canaã, que seria a terra prometida. Por que ele faz isso? Porque, de acordo com a história dos hebreus, de acordo com a religião, Abraão teria recebido uma revelação divina e seria a missão dele levar os hebreus que habitavam ali o sul da Mesopotâmia em direção a Canaã, que seria a região atual do Estado de Israel e Palestina, né? Que é aquele lugar que fica entre o Egito Antigo e a Mesopotâmia que eu falei para vocês no início, às margens do Rio Jordão. Então Abraão leva essa galera para lá, lidera essa galera para lá, vai ocupar aquele território e as 12 tribos de Israel vão viver naquela região. E vivem lá durante alguns séculos. O que vai acontecer? Por volta de 1750 anos antes de Cristo, a região de Canaã, que também que haviam os hebreus, mas já haviam outros povos também lá vivendo, tá? É bom a gente lembrar disso, acaba passando por uma seca terrível. Nisso, vai surgir uma nova liderança, que eu não lembro o nome agora, mas está no nosso livro, que vai levar esses hebreus da Palestina, de Canaã, da Terra Prometida, né, em busca de terras férteis. E eles já acabam descendo o território e indo parar no Egito Antigo. Então, nesse momento, os hebreus chegam no Egito Antigo. Só que, nesse momento que eles chegam lá, os egípcios estão sendo dominados. Por quem? Pelos hicsos. Lembra que na aula do Egito Antigo, lá atrás, eu falei que os hicsos eram um povo semita? Ou seja, era um povo que eles entendiam ser ser descendente de Sem, filho de Noé? Da mesma maneira que os hicsos são semitas, os hebreus também são. E por causa disso, quando os hebreus chegam lá, e eles são meio que primos, um pouco distante, mas ainda assim, os hicsos já acabam deixando os hebreus ajudarem em sua administração. Então, quando eles chegam lá, os hebreus estão vivendo até bem. O problema é que, quando os hicsos são expulsos pelos egípcios, tanto essa que a minha língua fica travando. Quando os hicsos são expulsos pelos egípcios, o faraó e os egípcios vão pensar o seguinte: expulsamos quem nos dominava, mas vocês, hebreus, ajudaram eles na nossa dominação. Na nossa dominação deles terem sido dominados, os egípcios, né? E o que o faraó, o que o Egito Antigo vai fazer? Expulsou os hicsos, mas manteve os hebreus no território e passou a escravizar eles, como se fosse uma punição, já que os hebreus ajudaram os hicsos na dominação do Egito. Então, quando os hebreus estão lá nesse momento, eles são escravizados durante alguns séculos. E quando que esse período de escravidão vai acabar? Quando, por volta do século III a.C., por volta de 1250, Moisés, que havia sido um hebreu criado pela filha do faraó, ele tem uma revelação divina, ele teria tido uma revelação divina, né? E parte para liderar os hebreus em sua fuga do Egito. Então aí a gente entra naquela história da Bíblia, que Moisés bate o cajado, o mar vermelho se abre, eles passam e depois se fecha, afogando as tropas do faraó. Tá bom? E a partir da sua fuga até o retorno a Canaã, esse momento é chamado de Êxodo Hebreu, que eu coloquei aqui para vocês. Tá bom? Moisés inicia o Êxodo, ele vai acabar recebendo os 10 mandamentos nesse processo, as tábuas lá, né, com os 10 mandamentos. Só que ele não vai terminar o Êxodo. Quem vai terminar vai ser um filho seu, se eu não me engano. Josué, não lembro agora se é esse o nome. Mas como são detalhes da religião, a gente não vou cobrar isso de vocês, tá? A não ser que é claro que vocês têm que saber quem foi Moisés, né? Que ele é importante aqui nesse processo que a gente está falando. Então, Moisés não termina o Êxodo, um filho seu termina, e os hebreus voltam a Canaã, voltam à Terra Prometida. Agora,
uma vez que eles voltam, existem várias teorias da ocupação do seu retorno. Isso que a gente está falando até agora é a teoria bíblica. Moisés bateu o cajado e voltou lá com a galera, né? Isso é a teoria bíblica. Agora, a história é uma disciplina científica, então a gente tem teorias históricas sobre esse retorno daí, que a gente vai ver aqui do lado, ó, teorias da ocupação. Existem basicamente 3 teorias que o livro trabalha com a gente. Eu vou falar delas mais a fundo quando eu for corrigir exercícios com vocês na aula que vem. Mas basicamente são 3: a ocupação pacífica, a teoria da revolta e a teoria da evolução pacífica e gradual. Basicamente, essas teorias envolvem guerras com os povos que estavam lá, como os filisteus e os cananeus, que a gente não vai abordar a fundo, ou então uma mistura pacífica entre esses povos, ou então influências da religião entre eles, e por aí vai. Fato é que, uma vez que os hebreus voltam, com as 12 tribos, inclusive, inicia-se um novo momento, que vai ser a Era dos Juízes e depois a Era dos Reis. Eu ia colocar a data aqui, só que não ia ter espaço, então nesse momento eu não acabei não colocando. Tá? Mas dá para a gente ter uma ideia do momento que a gente está falando, é mais ou menos o ano 1000 a.C. Tá? O que vai acontecer? Uma vez que os hebreus voltaram para Canaã, eles estão vivendo cada um em sua tribo, 12 tribos no total, eles estão envolvidos já em vários conflitos. E, para poderem sobreviver a esses conflitos enquanto um povo único, eles já acabam se unindo, em alguns momentos, com a liderança dos juízes. Cada tribo, se eu não me engano agora, tinha o seu juiz. E esses juízes se aliavam para as guerras. Só que as guerras foram passando a ficar muito pesadas e eles decidiram se unir totalmente em um reino. Então, o último do juiz lá, ele acaba elegendo o rei, né? Rei Saul, se eu não me engano, e inicia-se a monarquia dos hebreus. A Era dos Reis se inicia, né? Nessa Era dos Reis, Saul é o primeiro rei, não tem muito sucesso. A história diz até que numa das batalhas que ele sai derrotado, ele pede para o seu escudeiro matá-lo, por ele não aguentar mais a derrota, e o escudeiro se nega e ele acaba, o próprio Saul, se deitando contra a espada, né? Se matando nesse processo. Mas, quando a gente chegar nos 2 últimos reis, que serão Davi e Salomão, o Estado judeu vai estar muito forte. Por quê? Davi, primeiro rei, o primeiro desses 2, ele vai ser um rei que vai conseguir ter várias vitórias militares. Lembra daquela historinha, Davi e Golias, que Davi teria atacado uma marimba no Golias, eu não lembro agora o nome, que a gente se dá, eu falo marimba porque me lembra muito, mas teria arremessado isso no Golias, no gigante Golias teria morrido e o reino de Davi teria sido próspero. Na verdade, Golias ele representa os filisteus que entraram em guerra contra os judeus, contra os hebreus, né? E a gente fala que ele é abordado como gigante na Bíblia pelo tamanho do exército que ele possuía, pelo poderoso exército que ele possuía. Então a gente acaba criando esse imaginário dele ter sido um gigante realmente. Pra gente, por causa dessa força, desse poder que o exército dele tinha. Davi vence, pacifica a região e, quando morre, assume seu filho Salomão, que é considerado um dos reis mais sábios de toda a história da humanidade, né? Tanto que existe até aquele super-herói, Shazam. E qual é um dos poderes do Shazam, do Capitão Marvel, né? É a sabedoria de Salomão, né? Já que o poder dele tem a ver lá com os hebreus, com a religiosidade do Oriente Médio e tudo mais. Então, Salomão, ele não vai ser um rei que vai fazer muitas guerras. Pelo contrário, ele vai ser um rei que vai desenvolver as relações comerciais dos hebreus e que vai promover um desenvolvimento cultural muito forte do reino hebreu, né? Só que, uma vez que Salomão morre, o reino ele fica em crise, como ele estava no início lá com Saul. E ele acaba se dividindo em 2 reinos. Cada reino
vai ser governado por um dos filhos de Salomão. Primeiro teremos o reino de Israel e depois o reino de Judá. Lembram que eram 12 tribos? Então, dessas 12 tribos, 10 tribos vão formar o reino de Israel e 2 tribos formam o reino de Judá. Os habitantes do reino de Israel ficam sendo chamados de israelitas. E os do reino de Judá passam a ser chamados de judeus. Tá bom? Ah, e um detalhe importante, que eu não mencionei aqui no Êxodo. Quando os hebreus estão vivendo no Egito, eles vão viver no momento em que tem aquele faraó lá que decide apenas de adorar um Deus. Então, esse momento dos hebreus no Egito é fundamental para eles conseguirem desenvolver a sua crença em um Deus único. Isso vai influenciar muito os hebreus na criação do seu monoteísmo, né? Mas voltando. Então, os habitantes de Israel são israelitas e de Judá são judeus. O que vai acontecer em cada reino? No século 8 a.C., esse reino vai ser invadido pelos assírios, lá da Mesopotâmia. No caso, pelo rei Sargão III, que eu acho que a gente até deve ter comentado um pouquinho, bem rápido, sobre ele. Se não, é só olhar lá no livro, só olhar no resumo que deve ter algo falando sobre ele. Foi bem breve mesmo. Então, os assírios vão dominar o reino de Israel. E nessa dominação, o povo israelita acaba sendo misturado com o passar dos séculos com os povos da Mesopotâmia. Então, eles não mantêm a sua identidade de povo hebreu, de povo israelita. Isso acaba se misturando. O reino de Judá foi diferente. No século 6 a.C., os judeus foram dominados pelos babilônios, também a galera da Mesopotâmia, só que agora em outro momento. No caso, pelo rei Nabucodonosor, que a gente já falou sobre ele, do Segundo Império Babilônio, se eu não me engano. Ocorrendo assim a escravização dos judeus. Ou seja, os judeus, enquanto eram hebreus, haviam sido escravizados no Egito Antigo e agora estão sendo escravizados novamente pelo Segundo Império Babilônio. E durante a sua nova escravização, ela vai receber o nome de cativeiro da Babilônia. Por que cativeiro? Porque os judeus não vão se misturar entre a galera da Mesopotâmia. Eles mantêm a sua etnia, a sua cultura. Isso não se mistura, isso não se difunde. E quando que a situação dos judeus vai melhorar? Quando em 539 a.C., os persas, que a gente vai falar na próxima aula, vão dominar os babilônios e vão libertar os judeus. Mas veja bem, o Império Persa mantém essa dominação. Só que, como a gente vai estudar, a dominação do Império Persa era mais de boa. Como assim? Eles dominavam as pessoas, mas deixavam elas com uma certa liberdade. Elas só deveriam obedecer o Império Persa quando fosse necessário. Tá? E, por fim, a gente chega na diáspora judaica. O que foi a diáspora judaica? Depois que quando os persas vão dominar e libertar os judeus, o Império Persa acaba sendo dominado por uma outra galera mais para frente, que serão os macedônicos e os romanos bem depois. Durante essas novas dominações, os judeus acabam sendo expulsos do seu território, lá de Canaã, em alguns momentos, e não tendo mais um lugar fixo para eles viverem, eles já acabam se espalhando pelo mundo. E isso ocorre na Idade Antiga. Quando que os judeus voltam para o território ali da Palestina? Quando acaba a Segunda Guerra Mundial e é criado o Estado de Israel, que é o Estado que a gente tem hoje lá, e tem vários conflitos entre israelenses, entre judeus que moram lá, e palestinos, que é um dos povos que desde o início lá da história dos hebreus já vivia na região e em alguns momentos entrava em conflito com os hebreus. E hoje em dia eles continuam em conflito. No caso, o Estado de Israel é considerado um Estado judeu, só que os palestinos
eles querem que também sejam ouvidos, já que eles já viviam naquela região quando esse país foi criado, após a Segunda Guerra Mundial. Isso a gente vai falar no nono ano. Vai demorar um pouquinho ainda para a gente falar da questão de Israel e Palestina, tá? Talvez vocês vejam isso de geografia antes, que a geografia também fala sobre isso. Então, galera, basicamente, essa é a nossa matéria sobre os hebreus, tá bom? Na aula que vem, eu vou fazer só exercício com vocês na videoaula, porque, como eu vi no nosso cronograma, deu uma pequena atrasada. Mas, se a gente manter esse esquema de fazer uma videoaula maior, vai dar tudo certo, tá bom? Vou colocar esse arquivo lá na nossa pasta, vou fazer uma modificação ali na data e vou colocar na nossa pasta, podem copiar lá. E terça-feira que vem vocês me falem se vocês gostaram desse novo formato do resumo, o que vocês sugerem e tudo mais, tá? Eu vou colocar alguns desenhos, vou dar uma resumida maior nos próximos resumos, tá bom? Ficamos por aqui, galera. Continuamos terça-feira que vem. É isso, vou fechar aqui, tá bom? Tchau, tchau, gente.